Como a gente pode se tornar muito melhor em língua portuguesa se a gente voltar a ler? Meu nome é Pedro, para quem não me conhece, sou concursado e concurseiro, e eu tenho feito disso daqui um diário a respeito de como tem sido minha jornada para ser um escrevente do TJ. Eu não sei vocês, mas eu era uma pessoa que gostava muito de ler quando eu era criança, tanto histórias em quadrinhos quanto literatura brasileira, e também diversos outros livros, principalmente a respeito de filosofia, sociologia e tal. E, no entanto, eu acho que depois da faculdade, eu não sei vocês, mas eu desanimei de ler. Eu acho que eu fiquei tão traumatizado com leituras que eram obrigatórias, por assim dizer, para poder passar em um TCC, escrever artigos, pesquisar assuntos que eu não gostaria que eram apenas teoria, que no fim das contas eu meio que desanimei bastante de continuar lendo após isso. E poucas coisas me davam prazer de ler, e tipo, 200 páginas para mim era muita coisa, eu havia desanimado completamente da leitura. E graças à faculdade por causa disso. E eu só fui voltar a ler mais ou menos ali por volta de 2015, 2016. Que foi quando ali a Disney comprou a franquia, né, de Star Wars, e muitos livros que eu tinha muita vontade de ler, porém eram apenas em inglês, eu não tinha o inglês fluente. Eles trouxeram para o Brasil e eu comprei para poder ler. E ali eu comecei a retomar um pouco minha paixão por leitura. Porém, a vida adulta, né, cobra muito do nosso tempo, e sem contar o fato de que veio a pandemia, ao mesmo tempo que cresceu muito o consumo de livros no Brasil nessa época. As pessoas ficaram muito em rede social, muito em televisão, muito em filmes e séries que tinham lançado pouco antes. Então nem todo mundo tinha essa aptidão para leitura. E somente depois do ano passado, por assim dizer, que eu voltei a ler arduamente e diversos livros diferentes, não só como esses aqui, né, Star Wars, que eu sou apaixonado por essa franquia. E, cara, eu não consegui parar de ler desde o ano passado, porque saíram diversos livros e continuei estudando ao mesmo tempo, né, esse tipo de coisa do concurso, e eu fui sentindo que eu tive muita melhora, principalmente nessa coisa de antônimos e sinônimos, de palavras que têm um significado um pouco mais diferente, justamente pelo fato de que eu estava lendo muito mais mesmo. Então, uma das grandes dicas que a gente pode ter a respeito da língua portuguesa é que, se você quer ser bom em língua portuguesa, você precisa aprender a ler. Não ler questões, mas é ler livros, ler artigos ou matérias, que aquilo ali vai enriquecendo seu vocabulário muito. E principalmente esse ano eu comecei a ler ainda mais do que o ano passado. Era praticamente 2 livros por semana que eu tenho lido ultimamente. E eu tenho sentido que a minha velocidade de interpretação melhorou muito. Muitas coisas que eu já me considerava bom, porém eu tinha que pensar 1000 vezes para poder entender o que ele estava querendo propor numa questão, tem sido muito mais fácil, justamente pelo fato de que eu estou tendo contato com todo tipo de leitura. Então isso tem facilitado demais a minha compreensão de apenas imagens e querem que eu diga o significado daquilo, que conforme você vai tendo esse contato com sentimentos de personagens, de situações, aquilo ali vai te dando aquele feeling de que determinadas expressões significam alguma coisa, entende? Não é aquela parada, poxa, você nunca leu um livro, daí tá lá, o que o autor quis dizer com isso daqui? Você não tem esse feeling de sentir o que as palavras estão querendo dizer. Por exemplo, se eu disser para você a palavra amor, ela pode significar tantas coisas: amor por pessoas, por alguma coisa, por algum sentimento, por algo do passado, por algo do presente. Tudo depende do contexto, e o contexto é você que vai ter que interpretar ali na situação. Então, eu comecei a achar muito mais divertido fazer português, porque as coisas têm fluído muito mais facilmente, e principalmente, eu te digo, até mesmo em raciocínio lógico, porque eu lia aquilo ali que ele estava pedindo e eu não conseguia interpretar, eu não conseguia enxergar o que ele estava pedindo na questão. Então, as coisas, por exemplo, ele dizia que era algo... Cara, eu odeio os termos de raciocínio lógico, mas ele fala que, por exemplo, uma afirmação. Eu esquecia dessa palavra afirmação, daí eu ia exatamente na afirmação errada que estava ali, né, nas opções. Então eu achava que estava certo, se ele chegava ali na hora e, pô, errei. Por quê? Por causa de besteira, eu não li. Então, um dos grandes conselhos que eu posso dizer para vocês que estudam para concurso, para Enem, para qualquer coisa, é: tentem ler algum livro, sabe? Não precisa ser de 500, 600 páginas, o importante não é a quantidade, mas sim voltar com o hábito da leitura, porque até mesmo eu, que era uma pessoa muito aficionada por leitura, traumatizei com o tempo.
Então, se você gostava de ler, você por algum motivo, pega um livro pequeno aí que você goste, seja de Star Wars, ou seja de ficção científica, ou com autoajuda, não sei. Eu volto a ler, porque isso vai te ajudar demais aí no seu desenvolvimento de interpretação de texto. Seu vocabulário vai melhorar muito. Então, se você acha difícil sinônimos, antônimos, ou interpretar o que é o significado de uma palavra, ou esse negócio de concordância nominal, pode ter certeza que esse tipo de coisa vai te ajudar muito, até mesmo se você tiver que chutar alguma coisa na prova. Justamente pelo fato de que você já viu em algum livro a forma como que é escrito, por mais que você não lembre da regra ali na prova, você sabe, poxa, epa, eu já li isso daqui umas 500 vezes em alguns livros e é assim que se faz, então, é essa pergunta aqui, é essa opção. Então é isso, se você não tem o costume de ler, coloque nos comentários os motivos que te levaram a perder esse costume ou porque você nunca teve interesse. Se você gosta de ler, recomenda aí um livro para todo mundo ou para mim mesmo, que estou ficcionado em leitura também. E eu aguardo o comentário de vocês e espero que esse vídeo tenha sido produtivo de alguma forma e ajude quem precisar aí. Então, valeu!